Olá, bem-vindos na 14ª aula de Noções de Astronomia e Cosmologia. Falamos sobre galáxias e hoje falamos sobre um tipo de galáxias que ganhou muito mídia nos últimos anos, as galáxias ativas e relacionado a estas, os quasares. O que é uma galáxia ativa? É uma galáxia que, mostra atividade, quer dizer, emissão muito forte em algum ou mais de uma partes do espectro. E é interessante também de que, dependendo de qual parte do espectro você está analisando, a galáxia ativa pode ter uma aparência totalmente diferente. Aqui do lado vocês veem uma galáxia que a gente já viu antes nesta disciplina, Centaurus A, ou NGC 5128. A imagem que a gente já viu é aquela da direita inferior e ninguém suspeitaria que em outras faixas você veria esses jatos e lóbulos que a gente vê nas outras imagens. De onde vem esta radiação toda? As galáxias ativas têm um núcleo que emite muito, que é chamado AGN, do inglês Active Galactic Nucleus. E este núcleo é, pelo que tudo indica, um buraco negro supermaciço. Enquanto a própria galáxia pode ser qualquer tipo de galáxia, vem em uma grande variedade de tipos e, eu escrevi cores. Vamos estruturar esta aula assim. Primeiro apresento todos os tipos de galáxias ativas que se conhecem. Não se preocupem, não vou cobrar nada disso em nenhuma prova ou algo assim. E depois o modelo que tenta explicar isso tudo. Bom, só para completar a imagem do slide anterior, aqui vemos Centaurus A em mais partes do espectro ainda e realmente se vê que dependendo da faixa espectral que você olha, você vê coisa totalmente diferente. Um tipo de galáxias ativas são as galáxias Seyfert, na maioria espirais. Não são muito em números, poucos partes em 1000 de todas as galáxias. E frequentemente há outras galáxias por perto, o caso para muitos espirais. E o que torna elas galáxias ativas são seus núcleos brilhantes, que basicamente brilham em todo o espectro, emitem um contínuo sem muita estrutura e brilham especialmente forte nos raios-x e lá pode ser bastante variável também a emissão. Se distingue entre Seyfert 1 e 2 e às vezes números intermediários. A Seyfert 1 tem linhas de emissão muito largas, como vocês veem nesta figura, realmente são bastante alargadas, principalmente de hidrogênio e hélio. E além disso, um monte de linhas estreitas também, mais estreito é relativo, ainda são mais largas que essas mesmas linhas em galáxias normais. E entre as linhas destas mais estreitas, há linhas daquele tipo proibido que eu mencionei no início da aula sobre o Sol, que são indicativas de ambientes tênues, por exemplo, linhas de oxigênio e enxofre ionizado. E, como dito, um forte contínuo, especialmente nos raios-x. E no tipo 2, as linhas largas faltam, só as linhas estreitas e o contínuo e a emissão nos raios-x são menos fortes. Parece que tem algum gás denso responsável pela redução em a emissão nos raios-x em comparação às Seyfert 1. E por que as linhas espectrais dessas galáxias são largas ou até muito largas?
Isso deve ser um efeito Doppler, quer dizer que esse gás se movimenta com velocidades altas, o gás que emite as linhas estreitas se movimenta com uns 500 km por segundo, e o que emite as linhas largas com velocidades de 1000 até 5000 km por segundo. Na prática, não temos tipos tão nítidos assim e tão separados assim. Existem tipos intermediários também, às vezes chamam eles de Seifert 1,5. E também pode acontecer mudanças. Um Seifert 1,5 pode se transformar em um Seifert 2 em pouco tempo. Outro tipo de galáxias ativas são as radiogaláxias, que, como o nome já sugere, emitem muito no rádio. Às vezes se diz radio loud para fontes que emitem muito no rádio. Estas radiogaláxias são na maioria elípticas e aqui vemos um exemplo, Cygnus A. E só para se ter uma ideia de qual forte Cygnus A brilha no rádio, ele é o terceiro objeto mais brilhante em rádio do céu. Os únicos dois mais brilhantes são o Sol e um resíduo de supernova, só que o Sol e aquele resíduo de supernova ficam muito próximos, e Cygnus A fica a uns 240 megaparsecs de distância. Então, para ser comparável em rádio que chega em nós, ele tem que ser muito brilhante mesmo. Dá para calcular que ele emite em rádio da ordem de 5 vezes a 10 a 37 watts. Isso é várias milhões de vezes mais brilhante que galáxias normais emitem no rádio. E das radiogaláxias também existem variantes com linhas largas e sem linhas largas, com apenas linhas estreitas. A segunda se chama de NLRG, Narrow Line Radio Galaxies, e as primeiras de BLRG, Broadline Radio Galaxies. E as Narrow Line são, em geral, elípticas gigantes. Cygnus A é uma deles. Aqui temos uma imagem no óptico dela. E nos Broadline, o núcleo ofusca quase tudo. Em telescópios, frequentemente você vê apenas o núcleo como fonte pontiforme praticamente, por isso também às vezes é chamado de estelar. E os envelopes aparecem no máximo fracos. E de onde vem esta radiação no rádio todo? Como sempre em galáxias ativas, vem do núcleo, mas boa parte também vem de um par de lóbulos, como dá para ver bonito nesta imagem de Cygnus A. E esses lóbulos podem ser gigantes mesmo. Os de Cygnus A têm uns 24 kPa de diâmetro, o que também já indica que tem algo muito energético, violento acontecendo lá nestas galáxias ativas e seus núcleos. Esses lóbulos ficam, na verdade, no fim de jatos que saem do caroço da galáxia e terminam então nesses lóbulos. Esses jatos são bastante finos, colimados. Frequentemente só se vê um dos jatos, quer dizer, o jato apenas em uma direção visto do núcleo. Isso não quer dizer que o outro não está lá, mas é um efeito observacional que causa que você vê apenas um dos dois. Bom, o jato que a gente vê é aquele apontando na nossa direção, e o que acontece é que esses jatos estão se movimentando com velocidade quase a da luz, e aí surge um efeito relativístico chamado relativistic beaming em inglês, ou headlight effect em português, colimação relativística. No referencial de alguém de fora, estes jatos
emitem praticamente toda a luz para frente e quase nada para trás, tal que a gente vê a emissão do jato que está indo na nossa direção, mas não a que está indo na direção oposta. Obviamente, esse efeito é especialmente forte quando realmente um dos jatos está apontando bem para nós e o outro bem para a direção oposta, quer dizer, se o jato faz um ângulo pequeno com a linha divisada. E além disso, o jato que aponta na direção oposta fica visto de nós atrás da galáxia. Poderia ter algum material na galáxia também que absorve parte da emissão do jato. A gente chama esse outro jato de contrajato. Um caso extremo disso são os blazares, que têm um dos jatos direcionados praticamente exatamente na nossa direção. E no caso de alguns desses blazares também conseguimos detectar neutrinos. E esses neutrinos, junto com os raios gama, indicam que esses jatos consistem de partículas carregadas em altas velocidades relativísticas, ou seja, uns raios cósmicos que conseguem emitir esses neutrinos e raios gama. Isso poderia explicar a existência de raios cósmicos de alta energia. É a primeira evidência de uma fonte aceleradora de raios cósmicos fora da nossa galáxia. Os lóbulos vêm da interação desses jatos com o meio intergaláctico, e se uma galáxia como esta aqui está se deslocando em alta velocidade em relação a este meio intergaláctico e ainda numa direção perpendicular à direção da emissão dos seus jatos, pode aparecer que ele deixa esses jatos e lóbulos para trás, como mostra bonitamente esta imagem. Às vezes se vê o jato não apenas no rádio, mas também no visível e nos raios-x, como o caso do jato provindo do buraco negro central desta galáxia aqui, M87, a sede central do aglomerado de Virgo. A gente já viu esta galáxia várias vezes, inclusive o buraco negro no centro dele é aquele cuja foto a gente viu. E neste caso, o jato é até muito mais brilhante nos raios-x do que no rádio. E nesses raios-x também dá para detectar o contrajato. Voltando a esta galáxia ativa, que também é uma radiogaláxia Centaurus A, é a galáxia ativa mais próxima da gente, fica a uns 7 megaparsec daqui. Demos uma olhada agora nos espectros dos núcleos ativos. Como dito, eles têm um contínuo muito forte e à primeira vista sem muita estrutura. Olhando um pouquinho mais detalhadamente se vê alguns pequenos picos, sim, por exemplo o Big Blue Bump, que provavelmente é radiação térmica provindo de um disco de acreção. Tem um outro piquinho no infravermelho, também atribuído a uma fonte térmica, provavelmente poeira relativamente fria, de menos de 2000 Kelvin. Tem partes até agora não bem explicadas, por exemplo, a radiação em raio-x mole, quer dizer, dentro dos raios-x as de baixa frequência. E nos raios-x duro e nos gama temos mais um pico. E se acha que esta luz ficou tão energético por causa de um efeito Compton inverso? Vocês conhecem o efeito Compton de física quântica? Acho que ele aparece. Normalmente o efeito Compton faz luz
É luz que espalha numa partícula e perde energia. No caso, se a partícula é de alta energia, no referencial parado em relação a essas partículas, a luz pode ganhar energia nesse espalhamento, o que aparentemente acontece com a luz que ganha energia dentro dos jatos de um AGN. E com esse disco de acreção e esses jatos energéticos, o núcleo de uma galáxia ativa pode parecer algo similar a uma estrela de nêutrons, só que em escala maior. E igual como nos jatos de estrelas de nêutrons, também achamos radiação síncrotron. E o espectro correspondente que detectamos é em forma de potência, e isso se dá como sobreposição de todos os espectrinhos parciais de elétrons relativísticos em cada parte do jato. Em cada parte eles têm uma energia diferente, e a sobreposição desses espectrinhos síncrotron típicos dá esta lei de potência. Falta explicar a parte menos energética do espectro dos AGNs. Esta emissão em rádio, que a gente lembra que em algumas galáxias é muito forte e em alguns menos, é mais uma componente mais misteriosa. Tem várias explicações para esta parte rádio do espectro. Uma é a tal de autoabsorção síncrotron. Naquela parte do jato absorve a luz emitida por outra parte do jato e obviamente reemite em comprimentos de onda mais longos, então no rádio mesmo. Outra é que seja a radiação térmica da poeira, que se acha nessas galáxias também. E no caso de galáxias ativas com forte emissão no rádio, talvez seja uma combinação dos dois. Mas como se viu em várias partes do espectro, ainda há grandes perguntas. Há mais uma área naquela, talvez se acha trabalho ainda no futuro. Já mencionei isso rapidinho. Pode acontecer que de uma galáxia ativa você detecta apenas o núcleo, ou pelo menos à primeira vista, e o resto da galáxia só mais tarde. Aí você vê uma fonte pontiforme, já que pela distância realmente esse núcleo parece pontiforme num telescópio. E as primeiras detecções desse tipo de objetos não sabiam exatamente o que era, mas pela aparência pontiforme chamaram eles de quasi-stellar radio sources, ou quasares. O que foi especialmente misterioso neles foi que tinham linhas espectrais que não se conhecem do laboratório ou de outras galáxias ou de estrelas. Só mais tarde entendeu-se que essas linhas não são linhas desconhecidas, mas são linhas deslocadas por muito mais do que se tinha visto até então. Então, linhas, por exemplo, de hidrogênio, só que em redshifts tão altas que acabaram sendo deslocados para comprimentos de onda que à primeira vista não eram identificados com aquelas linhas. E redshift alto significa muito longe, né? O primeiro quasar detectado foi o 3C273, que tem um redshift de 0,16, o que coloca ele numa distância de 620 megaparsec. E para ser tão longe, mesmo assim tão brilhante, ele tem que emitir forte mesmo. Esses quasares emitem de uns 10 a 38 a 10 a 41 watts, o que é uns 100 mil vezes a mais do que a Via Láctea emite. E redshift 0,16 ainda é nada. Há quasares com redshifts de até 6.
Bom, isso pode parecer um pouco repetitivo. Vamos dar uma olhada no espectro de um quasar, mas sendo que um quasar é um AGN, vamos ver muitas propriedades similares aos espectros de AGN apresentado antes. Igual como os espectros de AGNs, os de quasares também cobrem uma grande faixa espectral, uns 15 ordens de grandeza em frequência ou comprimento de onda. Aqui a parte que torna os quasares diferente de outros AGNs, a parte rádio, afinal o nome quasar continha o radio, né? Tão forte emissão em rádio que deve provir do jato. E os picos nos raios gama próximo e no ultravioleto também a gente já viu antes. O segundo a gente chamou de Big Blue Bump lá. E quanto ao primeiro, vale a pena mencionar que às vezes eles se encontram em infravermelho também e que em quasares pode haver erupções que fortalecem muito este pico. Além disso, vemos linhas de absorção muito largas, deve também ser algum gás em alta velocidade absorvendo parte da luz provindo do quasar. E essas linhas são muito largas mesmo, indicando velocidades de até 10.000 km por segundo. E algo que tem nada a ver com o próprio quasar, mas que vemos mesmo assim no espectro dele, é devido a material no caminho entre ele e a Terra. Bem no final desta aula a gente vai falar um pouquinho sobre essas linhas de absorção, mas então elas não têm nada a ver com a própria galáxia ou AGN. Mais alguns nomes para gerar um pouquinho de confusão. Às vezes se vê objetos quase estelares, mas que não brilham fortemente no rádio, podemos chamar isso de QSOs, de Quasi-Stellar Objects. Mas nem sempre se faz esta distinção tão clara entre quasar e QSO, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Tal que, para deixar claro se a fonte emite ou não muito no rádio, o que seria claro pela escolha de dizer quasar ou QSO, se teve que adicionar o adjetivo radio quiet e radio loud, assim criando os radio quiet QSOs, os radio loud QSOs, os radio quiet quasars e os radio loud quasars. Entre eles, os radio quiet quasars, que tem um nome bem contraditório por causa disso. O quasar significa fonte de rádio, quase estelar, mas ele é radio quiet pelo adjetivo que vem antes. Antes de chegar na explicação do que os quasars são, vamos primeiro dar uma olhada na sua evolução no tempo, que poderia dar mais uma dica sobre a natureza dos quasares. Olhando para a densidade comovente de quasares, vocês lembram da aula sobre galáxias que a densidade comovente é praticamente a densidade medida em volumes que expandem junto com o universo. Então, um volume comovente é uma parte do universo, sempre a mesma parte, mas que expande. Então, a densidade comovente de quasares, no caso, é o número de quasares por unidade de volume comovente. Então é sempre o mesmo pedaço de universo que você olha e está contando os quasares dentro. Se você faz isso com quasares brilhantes, aí você vê que o número deles vem caindo deste Redshift 2. Em Redshift 2 eles eram da ordem de 1000 vezes mais frequentes do que hoje.
Bom, quem prefere ver isso numa escala de tempo e não a escala de redshift, aqui temos então a evolução em função do tempo. Aquele pico em redshift 2 fica da ordem de 2,5 giga-anos depois do começo do universo, depois do Big Bang. E tem duas maneiras como podemos explicar esta queda do número de quasares brilhantes a partir de redshift 2. Ou é o próprio número que diminuiu mesmo, ou é o brilho deles que diminuiu, tal que eles não são mais quasares brilhantes hoje. Para descobrir qual das duas explicações é a certa, temos que analisar os dados um pouquinho mais detalhadamente. Temos que contar os quasares em função de luminosidade e redshift. Nesta figura, vemos o resultado de contagens em função da luminosidade discriminado por redshift. Cada linha de uma cor diferente é uma contagem em redshifts diferentes. E se vê que quando se muda o redshift, a curva é praticamente a mesma, só que deslocada horizontalmente nesta figura, ou seja, deslocado em termos de luminosidade do pico. O que significa que a densidade comovente dos quasares não diminuiu, mas foi o brilho deles que diminuiu. Tivesse sido realmente o número de quasares que diminuiu, aí teríamos obtido um deslocamento vertical entre as curvas neste gráfico. Então podemos concluir que os quasares continuam lá, só que eles ficam menos brilhantes, eles estão apagando. Outra dica sobre a natureza dos quasares foi achada em 2003 por Dunlop e colaboradores. Eles viram que as galáxias naquele se acham esses núcleos ativos, então as galáxias ativas não são muito diferentes do que galáxias atuais que têm um buraco negro supermaciço no seu centro. A diferença é que na época eram ativas e hoje não mais. Sendo que os buracos negros então ainda estão lá, o que causa a atividade não é o próprio buraco negro, mas é material caindo para dentro do buraco negro que deve ter caído com muito mais intensidade para dentro do buraco negro no passado do que hoje em dia. Aí pode-se prever que esta atividade de um quasar dura apenas por uma escala de tempo de queda livre do material da galáxia para dentro do buraco negro central. Podemos dizer que o motivo por que os quasares estão apagando é por falta de material que possa cair dentro dos seus buracos negros ou por falta de combustível. Deve ter casos de quasares reacendendo sua atividade também, o que pode causar que de novo material cai por dentro deles, interações com outras galáxias que, por exemplo, fazem material que estava na galáxia no seu disco sem cair rumo. Buraco negro é desviado para cair dentro do buraco negro. Ou em fusões de galáxias pode ressurgir material para cair dentro do buraco negro central. Isso também é de acordo com esta descoberta de que as galáxias ativas eram mais frequentes em redshift 2, porque na época fusões entre galáxias eram mais frequentes. Está explicado então porque deste certo redshift o número de AGNs brilhantes está diminuindo. Temos que ainda explicar o passado mais
distante até um certo redshift, digamos redshift por volta de 4, a densidade estava aumentando. Aí isso deve ser porque na época realmente esses buracos negros ainda estavam se formando. Então o aumento era mesmo por causa da formação desses objetos e a queda depois é por falta de combustível mantendo eles brilhantes. Por isso que temos o pico por volta de Redshift 2. Na época eles devem ter sido prontos e ainda com maior montante de combustível. Então descobrimos que galáxias ativas têm um buraco negro supermaciço no seu centro. Queremos saber um pouquinho mais sobre a estrutura em torno desse buraco negro, podemos dizer. E precisamos de mais dicas para isso, e uma das dicas vem da variabilidade de AGNs, dependendo da faixa espectral que você está olhando. Os AGNs mostram uma variabilidade em escalas de tempo diferentes. Por exemplo, o contínuo e as linhas largas podem variar em escalas de dias a meses, por fatores até 2. E normalmente quando acontece alguma variação no contínuo, a mesma variação acontece nas linhas largas um pouco mais tarde. Enquanto isso, não há muita variabilidade nas linhas estreitas. Nos raios-x e no óptico pode ter variações muito rápidas, de poucos minutos, mas são variações pequenas, de poucos porcentos só. E em várias faixas espectrais há variações mais longas de vários anos também. Aqui se vê a emissão no óptico de algum quasar ao longo de uns 30 anos. No que nos ajudam estas escalas de tempo das variações, nos dá uma dica sobre o tamanho da componente da galáxia que está emitindo esta radiação. Imagine se há algum evento acontecendo nessa componente, fazendo ele mudar de emissão de luz praticamente imediatamente. O tempo de chegada da luz em nós é espalhada no tempo, dependendo se a luz vem da parte de frente ou da parte de trás desta componente. E a emissão vindo da parte de frente chega em nós por volta de 2R dividido por C mais cedo do que a parte emitida pela parte de trás desta componente, onde R é o raio desta componente, supondo que a componente é mais ou menos esférica. Se a parte é opaca, a gente não vê a parte de trás, mas ainda vê as partes provindo digamos, da borda do disco, que se vê a partir daqui, ou seja, de meio caminho até o lado de trás, e neste caso, então, o tempo de chegada entre a luz vindo de frente e a luz vindo de meio caminho é de R sobre C e não 2R sobre C. E desta maneira, então, as escalas de tempo nos dão uma dica sobre o tamanho da componente observada. Temos que levar em conta ainda o fato de que estas ondas de luz provindo do quasar são esticadas no caminho para cá, tal que qualquer evento que a gente vê acontecendo lá a gente vê acontecendo por um fator 1 mais E mais lentamente do que realmente está acontecendo lá. A gente mencionou isso na aula sobre na aula de Galáxias 1 sobre a expansão do universo.
efeito chamado dilatação cosmológica do tempo. Então, na verdade, o raio da componente é da ordem de C vezes a escala de tempo das variações observadas aqui, ainda dividido por 1 mais Z, e isso multiplicado por 2, dividido por 2 caso a componente não é opaca. Outra coisa que podemos medir na luz provindo dessas galáxias é a polarização desta luz. Em geral, ela não é muito polarizada. Uma exceção é se ela vem dos jatos ou dos lóbulos. Aí temos luz muito polarizada, então tipicamente a gente observa essa luz polarizada nos raios, no rádio e talvez nos raios X. Aí isso vem da radiação síncrotron, que é altamente polarizada. Bom, mencionei alguns tipos de galáxias ativas e AGNs, não são os únicos. Sobre os outros não quero entrar muito em detalhes, só vou mencioná-los rapidinho agora, para caso vocês vejam esses nomes alguma vez, vocês terem uma ideia de que se trata de galáxias ativas. Já mencionei rapidinho os blazares. Eles têm espectros contínuos, altamente polarizada, linhas espectrais muito fracas, variações rápidas de até 30% em tempos curtos, poucas horas, ou de fatores maiores em períodos mais longos. A maioria deles você acha em galáxias elípticas. Similar a eles tem os OVV, os Optically Violent Variable Quasars. Eles são mais luminosas e podem ter linhas largas de emissão. Os ULURGs, os Ultra Luminous Infrared Galaxies, têm espectros muito similares aos das galáxias, mas sem as linhas largas. E, pelo que o nome indica, tem forte emissão no infravermelho. Por fim, os LINERs, os Low Ionization Nuclear Emission Liner Regions. Esses têm espectros similares aos dos Seyfert's 2, com linhas de elementos ionizados como oxigênio e nitrogênio, e luminosidades baixas nos núcleos. Só que talvez estas linhas de emissão não são devido ao núcleo, mas à formação estelar, então poderiam ser galáxias com surtos de formação estelar e regiões H2. Não é totalmente claro então se realmente são AGNs ou simplesmente galáxias com alta taxa de formação estelar. Aqui só um resumo de todos os tipos de galáxias ativas e AGNs. E aqui uma tabela que ajuda na classificação de uma dada galáxia dependendo do tipo de galáxia, elíptica ou espiral, se ela emite fortemente em rádio ou não, se ela tem linhas largas no seu espectro e na sua luminosidade. Chega de zoologia e das dicas, vamos finalmente para o modelo unificado dos AGNs. Eu já dei o spoiler no primeiro slide. Todas estas galáxias ativas e seus núcleos podem ser explicados pelo mesmo fenômeno, acreção de material num buraco negro supermaciço no núcleo da galáxia. Aí as diferenças entre as galáxias vêm de a massa do buraco negro, a taxa de acreção. Importante, isso determina se a galáxia emite fortemente em rádio ou não, a presença ou ausência de jatos ou lóbulos. E aparentemente há uma correlação entre o tipo de galáxia e essa presença ou ausência de jatos ou lóbulos. Elípticas em geral têm jatos ou lóbulos e
emitem fortemente no rádio, enquanto os espirais não os têm e não emitem fortemente no rádio. O motivo não é totalmente resolvido. Acha-se que tem a ver com a velocidade de rotação do buraco negro central. Enquanto em elípticas, este buraco negro está girando rapidamente por ele ser o resultado de uma fusão de buracos negros. Vocês viram na outra aula de que se os buracos negros se juntam, primeiro eles espiralam rapidamente em torno do centro de massa antes de fusionar, mas o buraco negro mantém boa parte deste momento angular. Enquanto em espirais o buraco negro central está em rotação mais lenta. E buracos negros em rotação rápida geram aquele campo magnético necessário para produzir os jatos partindo do núcleo. E por último, muitas dessas galáxias que a gente vê talvez nem sejam tão diferentes assim quanto parecem, e é mais devido à orientação em relação à linha divisada o que a gente vê. Bom, sabendo agora que se trata de um buraco negro acretando material, a gente poderia se interessar pela massa e tamanho desse buraco negro central. E para isso vamos introduzir uma grandeza que é importante na astronomia, não só nesta área, a luminosidade de Eddington ou limite de Eddington. E este limite de Eddington é a luminosidade máxima que pode ser gerada por material sendo acretado em cima de uma massa m. A ideia é simples: ao cair em cima da massa m, o material é disrompido, etc., começa a brilhar. E certa hora brilha tão fortemente que a pressão da radiação provindo dela impede o resto do material de cair em cima. Ela empurra o material que quer sair em cima para fora. Bom, esse cálculozinho parte da hipótese de que nossa massa é ou pontiforme ou esfericamente simétrica e que o material caindo em cima vem de todos os lados igual, ou seja, temos uma situação de simetria esférica. Se não, você poderia imaginar que o material vem caindo de um lado, por exemplo, de um disco de acreção e sai por outro lado pelos polos. Aí você de fato pode alcançar luminosidades acima desse limite, mas ainda assim esse limite é uma boa estimativa da ordem de grandeza da luminosidade máxima que um corpo desses pode emitir, ou melhor, que o material sendo acretado em cima dele pode emitir. Como dito, isso não é importante apenas aqui, mas também para estrelas em formação, binárias com transferência de massa, pulsações de estrelas variáveis e outras áreas. A gente apresenta isso aqui porque aqui usamos isso, mas está escondido também no conteúdo de outras aulas. Mas vamos fazer o cálculozinho para estimar este limite de Eddington. Vamos supor que sejam partículas de massa m minúsculo caindo em cima de um objeto de massa m maiúsculo a partir de uma distância r e que essas partículas tenham seção transversal de Thomson σt é a seção transversal para esta interação espalhamento de Thomson, justamente esta interação que faz a radiação empurrar essas partículas para fora. E no nosso caso limite, a força devida à pressão da radiação vindo de dentro é exatamente igual à força gravitacional puxando as partículas para dentro, ou seja,
temos que igualar esta força de gravitação Gm dividido por r² pela taxa de perda de momento linear dos fótons vindo de dentro, por unidade de tempo, que é nada outro do que força, né? E o momento linear de fótons é nada outro do que sua energia dividido por c. E esta energia perdida é justamente a energia transferida para a partícula de massa m, que corresponde a seu fluxo, que é unidade de energia por unidade de área, né? Vezes esta área transversal para esta interação, aquela seção transversal de Thomson. E esse fluxo da radiação na distância r do nosso corpo central é nada outro do que sua luminosidade total dividida pela superfície de uma esfera que passa por nossa partícula L sobre 4πr². Esta fórmula a gente já viu antes em outros contextos. E explicitando esta luminosidade, conseguimos cortar com r², o que não deve surpreender, porque ambos, a força gravitacional e o fluxo da radiação, caem com o quadrado da distância. Aí obtemos esta luminosidade limite, já que a gente chegou nele igualando a gravitação e a pressão da radiação, que então é justamente nosso limite de Eddington. Ainda podemos escrever esta seção de Thomson das partículas dividido pela sua massa como uma grandeza kappa chamada opacidade desse material. É só uma definição desta grandeza opacidade. E em muitos casos temos hidrogênio sendo acretado. Nesse caso, a seção de transversal de Thomson é aquela do elétron, que é muito maior que aquela do próton. O elétron depois puxa o próton junto. E a massa total é a massa do próton, ou a massa do átomo como um todo, mas que é praticamente igual à massa do próton, né? E agora, supondo que nossas variações nos raios-x e no óptico das nossos AGNs dão uma dica do tamanho desse corpo central, são as variações mais curtas de todos. Aí, vocês lembram, esta escala de tempo era da ordem de 1 hora. Aí podemos estimar o raio desta região central, que é de 7 unidades astronômicas. Atenção, isso é muito pequeno, né? Isso é menor que a órbita de Saturno. E dentro de uma esfera que cabe na órbita de Saturno, temos então algo irradiando 5 vezes 10 a 39 watts. Sabendo isso, vamos ver se nossa ideia de que esse núcleo destas galáxias ativas seja um buraco negro acretando material faz sentido. Tomamos então essas 7 unidades astronômicas como raio de Schwarzschild do nosso buraco negro, o limite superior para o raio de Schwarzschild, na verdade. Aí, pela fórmula que relaciona raio de Schwarzschild e a massa, achamos que a massa do buraco negro é no máximo esse valor aqui, uns 400 milhões de massas solares. E isso tem que ser no mínimo a massa mínima que o limite de Eddington nos prevê por um objeto acretando e irradiando esses 5 vezes 10 a 39 watts. E calculando então a massa de um objeto acretando e irradiando isso pela fórmula do slide anterior, obtemos algo bem da mesma ordem, um pouquinho melhor do que esta massa máxima que nosso buraco negro pode ter.
Então, de fato, isso consegue explicar esta enorme emissão que vem do núcleo das galáxias ativas e a gente não conhece outra explicação. Então, concluímos de que a fonte da energia tem que ser a acreção num buraco negro. Já sabemos que o material não cai simplesmente em linha reta em cima do buraco negro. A gente já viu vários exemplos de acreção de material em cima de corpos centrais. Isso ocorre normalmente através de um disco de acreção, assim é também para os buracos negros centrais de galáxias ativas. E se a gente vê esse disco de acreção bem hedron, bem de dentro do plano de rotação dele, aí deveríamos detectar esta rotação do disco pelo efeito Doppler, e isso de fato se observa. E dá para calcular a temperatura do disco, deve ser de algumas centenas de milhares de Kelvin. E emitir assim no ultravioleta. Isso explica o ultraviolet bump nos espectros dos quasares. E cálculos de modelo também conseguem prever a estrutura desse disco de acreção. Ele prevê uns 3 regiões. A região interna é um toro de íons, lá onde o material chega no buraco negro, a radiação provindo do buraco negro contrabalanceia o material caindo de dentro, isso alarga o disco naquela região. E é desta região também que surge esta radiação ultravioleta. Além desse toro, temos o próprio disco, bastante fino, a sua espessura vem da pressão do gás. O tamanho dele é de 1000 a 100 mil raios de Schwarzschild do buraco negro. E nele pode incidir radiação ou da fonte central ou do toro que causa um vento para fora. E além desses 100 mil raios de Schwarzschild, o disco fragmenta em nuvens pequenas. Já que nosso toro é feito de partículas carregadas, íons e elétrons, ele causa um campo magnético e esse campo magnético consegue acelerar partículas do disco para fora dele. Isso tira a energia de acreção. E esse campo também consegue induzir um campo entre ele e o buraco negro e entre polo e equator do buraco negro, que freia a rotação do próprio buraco negro, carrega esta energia e momento angular rotacional para fora por um processo meio complicado chamado mecanismo de Blandford-Znaiec. E parte do campo também é na direção polar, é de lá que é produzido aquela corrente relativística de partículas carregadas que, afinal, compõem o jato, os jatos. Olhamos numa escala maior agora, então agora o disco de 2 slides anteriores é apenas a parte central desta figura aqui. E na região que engloba o disco, temos gás se movimentando em alta velocidade, tal que é de lá que devem surgir as linhas largas de emissão, para aquelas onde a gente observa linhas largas, né? Isso também é confirmado pela escala de tempo das variações dessas linhas largas, que indicam uma região mais ou menos desse tamanho, de uns 10 a 15 metros. E se interpretamos essas altas velocidades de até uns 10.000 km por segundo do gás emitindo as linhas largas
Como velocidades orbitais em torno do buraco negro central, conseguimos estimar a massa desse buraco negro central usando nossos profundos conhecimentos de fenômenos mecânicos, chegando em algo da ordem de 200 milhões massas solares, o que é bem da mesma ordem que a massa que determinamos antes pelo limite de Eddington e pelo tamanho dado pelas variações no óptico. Bom, o gás nesta região das linhas largas não é totalmente homogêneo, consiste de nuvens que são parcialmente ionizadas. E pela intensidade dessas linhas de emissão conseguimos estimar a densidade, melhor dito, a densidade de elétrons nessas nuvens de uns 10 a 15 por metro cúbico a 10 a 16 por metro cúbico, e as temperaturas devem ser por volta de 10.000 Kelvin. Em torno desta região temos mais um touro, agora um touro de gás e poeira, então mais opticamente espesso, poeira que bloqueia a luz. E em torno disso, mais gás em rotação em torno do buraco negro central, mas com velocidades menores, o que explica as linhas estreitas nos espectros dos AGNs. As densidades nesta região são menores, só da ordem de 10 a 10 partículas por metro cúbico, o que é comparável às densidades em regiões H2, o que explica que lá também são emitidas as linhas proibidas. A temperatura nesta região também é da ordem de 10.000 Kelvin. E se trata também mais de nuvens do que um gás homogêneo, e essas nuvens ocupam apenas uns 2% desta região das linhas estreitas. E aqui só um resumo de onde vem cada tipo de radiação. Agora que conhecemos o modelo de toda a região central da nossa galáxia ativa. E este modelo agora tem que ser capaz de explicar os diferentes tipos de AGNs que observamos. Vamos lá. Para começar, ainda temos que admitir que há dois tipos dessas galáxias, os que irradiam fortemente no rádio, os radio-loud, então, que são na maioria galáxias elípticas, e os espirais que não irradiam fortemente no rádio, como explicado antes. E vamos lentamente variar o ângulo sob aquela a gente vê esta parte central da galáxia, começando por uma linha divisada exatamente dentro do disco, vendo então esse disco totalmente edge-on. Aí não conseguimos ver as partes centrais desta região central, então são bloqueados a emissão do núcleo e da região das linhas largas. Todos que só vemos a região das linhas estreitas. O que no caso de uma galáxia radio quiet, sem muita radiação em rádio, resulta num espectro de Seyfert 2, e no caso radio loud, em radiogaláxias de linhas estreitas. Agora, não olhando mais exatamente edge-on, mas um ângulo um pouco maior com o disco, com o plano do disco, aí ainda não vemos o núcleo, mas sim a região das linhas largas, o que faz que agora vemos as linhas largas e as estreitas, resultando no caso Radio Quiet em Seyfert 1 e no caso Radio Loud em radiogaláxias de linhas largas. Aumentamos ainda mais o ângulo, agora o núcleo aparece, e sendo que o núcleo é muito mais
brilha muito mais fortemente do que aquelas outras regiões. Aí essas outras regiões que a gente viu bem nos Seyferts e radiogaláxias começam a serem ofuscados. Tal que agora vemos essas galáxias quase estelares, vendo apenas o núcleo, os QSOs. Aí temos os QSOs Radio Quiet e Radio Loud, ou seja, os QSRs, mais um nome que eu não introduzi na época, mas existe também esse nome, e os quasares. E aí, lá onde temos os jatos, nos Radio Loud, a radiação, começamos a ver a polarização da luz provindo destes jatos. E no caso extremo, se olhamos exatamente perpendicularmente ao plano deste disco todo, aí olhamos exatamente contra o jato, aí ele aparece muito brilhante mesmo e a polarização devido a ele muito forte. Aí vemos blazars e os Optically Violent Variables, aqueles OVVs. Isso não fica só no modelo, tem galáxias onde realmente conseguimos observar essas componentes da parte central da galáxia, o disco de acreção, o toro, os jatos, etc., como aqui na galáxia NGC 4261. E prometo que a última vez que mostro esta imagem, em um caso pelo menos, temos agora a imagem direta. Eu acho que ainda não é tão direta assim, já que direta nem dá para um buraco negro, mas do disco de acreção em torno dele, de uma galáxia, a já famosa foto do buraco negro central, daquela galáxia Central Dominant do aglomerado de Virgo M87. Alguns dados sobre este buraco negro central de M87. Ele e sua galáxia-mãe ficam a uns 16 megaparsec da Terra. O buraco negro tem uns 6,5 bilhões de massas solares, um raio de Schwarzschild de 120 unidades astronômicas, então algo da ordem do tamanho do sistema solar. Está acretando 1/10 de massa solar por ano, e esta parte central, a parte escura, tem um raio de 0,0015 parsec. A imagem foi tirada pelo EHT, o Event Horizon Telescope, que é uma rede de antenas em rádio. Vocês lembram da aula sobre telescópios? Você consegue uma resolução muito boa se você posiciona as antenas em distâncias muito altas, e de fato esta rede de antenas abrange o mundo inteiro, tal que se conseguiu uma resolução de uns 25 microsegundos de arco. E de fato, aplicando nosso modelo e prevendo como apareceria o disco de acreção de um buraco negro desta massa e com a inclinação do disco de acreção certa, numa imagem com estas especificações, parece que a simulação reproduz muito bem a imagem observada. E o fato de que este disco de acreção não é igualmente brilhante no disco inteiro é porque uma parte é material indo na nossa direção com alta velocidade. Aí a gente vê esta parte mais brilhante por colimação relativística, e o lado oposto está se afastando. E esse Event Horizon Telescope observou esse buraco negro de novo, aí provavelmente para melhorar a resolução angular. Também observou o buraco negro no centro da Via Láctea. Ainda estão analisando esses dados, mas talvez até a próxima vez que eu dou esta disciplina já posso usar aquelas imagens e dizer mais.
Voltando àqueles jatos, eles realmente são bastante finos, então algo deve colimar essas partículas já carregadas que compõem eles, e algo deve mantê-los a velocidades tão altas até que os jatos terminam nos lóbulos. Mas isso ainda é difícil de explicar. Aqui vemos algumas simulações magneto-hidrodinâmicas desta propagação dos jatos pelo meio intergaláctico. Então, simulações que contêm toda a física que se possa imaginar. E como dito, por enquanto, as simulações ainda não reproduzem tão bem os jatos, que é mais uma área naquela ainda tem trabalho a ser feito. Olhando para esses jatos de perto, vê-se que eles consistem de nós ou blobs e se movimentam tão rapidamente que, de fato, dentro de poucos anos se vê esse movimento. Um dos poucos casos, especialmente na astronomia extragaláctica, onde você pode testemunhar coisas se movimentando e mudando ao vivo. E algo engraçado pode acontecer se você tenta determinar a velocidade no plano do céu, ou seja, o movimento próprio desses blobs, especialmente quando esses jatos fazem um ângulo pequeno com a linha divisada. Pode acontecer que esses blobs parecem ter velocidades superluminares no plano do céu, ou seja, velocidades maiores que a da luz. Mas isso é apenas um efeito de projeção, como ilustra este exemplo ao lado. Vamos ver se entendemos o que está acontecendo. Vamos supor que o jato faz um ângulo com a linha divisada tal que a razão entre a velocidade na direção radial, na direção da linha divisada, e o movimento no plano do céu, o movimento próprio, é de 4:3, e de que temos um blob viajando por 6 anos a uma velocidade de 5/6 da velocidade da luz, seguindo este jato. Obviamente, a distância que ele percorreu é 5 anos-luz, e usando Pitágoras, o movimento próprio, o movimento perpendicular à linha divisada, a componente perpendicular à linha divisada desses 5 anos-luz são 3 anos-luz. Mas a luz que chega em nós, do momento que ele chega lá, chega em nós apenas 2 anos depois do momento que a luz do ponto de partida dele chegou em nós. Isso porque ele está a 4 anos-luz mais próximo de nós do que na hora de emitir a luz inicial. Ou seja, ele parece ter percorrido 3 anos-luz em 2 anos. O que é mais bizarro ainda nessa história é que para alcançar este efeito de um movimento no plano do céu superluminar, você tem que supor um ângulo pequeno com a linha divisada. Você esperaria que a componente perpendicular à linha divisada seja pequena se esse ângulo é pequeno. E justamente para este caso você observa aparentes velocidades superluminares. E certa hora esses blobs ou jatos batem no meio interestelar e é lá onde surgem os lóbulos, obviamente por excitação desse material do meio interestelar, e ao desexcitar ele emite esta radiação no rádio que a gente observa. Isso também explica porque esses lóbulos parecem serem deixados para trás em relação ao ponto onde o jato realmente se choca atualmente com o meio interestelar.
Esses pontos são chamados hotspots e então ficam na frente dos lóbulos. Foi isso sobre os próprios quasares e galáxias ativas. Eu prometi ainda falar um pouquinho sobre as linhas de absorção que surgem nos espectros deles, que não é devido a eles, mas devido a material entre eles e nós, então material no espaço intergaláctico. Essas linhas de absorção aparecem numa parte do espectro contínuo dos quasares do lado mais curto de linhas importantes no espectro dos quasares. Na verdade são as mesmas linhas, só que o material fica em redshifts menos altos, aí por isso que a absorção dessas linhas também aparecem com redshifts menos altos do que a linha do próprio quasar. Isso, por exemplo, acontece com a linha Lyman alpha, a mais forte linha do espectro de hidrogênio. Aqui no quasar, essa linha de Lyman alpha aparece em emissão, enquanto todas as linhas de absorção devido ao material entre nós e o quasar aparecem em absorção do lado curto da linha de emissão do quasar. E parece meio que uma floresta de linhas, por isso também é chamado de floresta Lyman alpha. E quem faz esta absorção são a maioria nuvens de gás intergaláctico. Essas nuvens nunca passaram por processos de formação estelar, etc., tal que eles ainda não foram enriquecidos por elementos pesados. Eles ainda têm a sua composição primordial, aquela que surgiu logo depois do Big Bang, principalmente hidrogênio e hélio, e mais nada. E como dito, eles aparecem do lado curto da linha do quasar, e pelo redshift destas linhas de absorção conseguimos determinar onde ficam estas nuvens usando a lei de Hubble-Lemaître. Também pela intensidade delas conseguimos determinar o tamanho dessas nuvens ou massas. Elas têm da ordem de 10 a 100 milhões de massas solares e tamanhos comparáveis aos de galáxias. Pela largura dessas linhas até conseguimos determinar as temperaturas também dessas nuvens, são da ordem de 30.000 Kelvin, e nuvens dessas massas e tamanhos e temperaturas se desfariam usando o nosso cálculozinho da massa de Jeans. Mas obviamente eles não se desfizeram. Isso pode ser explicado ou por pressão externa ou por matéria escura que mantém elas juntas, ou talvez uma combinação dos dois. E analisando esses redshifts, chega-se à conclusão de que a densidade dessas nuvens diminuiu com o tempo, que poderia surgir que elas formaram galáxias desde então e não estão mais lá no universo mais próximo e mais recente. O que vai um pouco de contra disso é que elas são distribuídas de maneira mais aleatoriamente, então não seguem os aglomerados de galáxias e os vazios. Em alguns casos, a gente não vê apenas linhas de hidrogênio e hélio, mas também de elementos mais pesados e, em muitos casos, ionizados, como magnésio, silício, carbono, ferro, alumínio, outra linha de carbono e outras. Aí deve-se tratar de gás dentro daquele já houve enriquecimento, ou seja, onde já houve formação estelar, que significa que provavelmente é o gás de galáxias, e parcialmente até se consegue
ver estas galáxias em imagens tiradas no óptico ou algo assim. Foi isso para hoje, acho que foi a aula mais curta até agora. Espero que vocês gostaram. Agora só falta a cosmologia nas próximas 2 aulas e a astrobiologia na última aula. Até a próxima aula.